E aí, minha gente? Fazer minha análise do episódio 2 da terceira temporada do House of Dragon. O que podemos dizer desse episódio? Olha, analisando ele e o episódio anterior, eu tenho uma coisa controversa a dizer. Eu acho que talvez eles tenham melhorado o livro em relação à batalha, em especial. Esse cara tá doente, né? Esse cara tá. Se pegou tudo, né? Esse cara tá fazendo pegadinha do malandro. Mas pensa comigo, no livro era que a frota do Valarion, né, do Corlys, contra a frota da Triarquia, sozinho, né? O que era no 90, mas a frota do Corlys estava apoiada por cinco dragões, os três, né? As sementes do dragão, né? Mais o Jace, mais a guria, né? Sempre se arranela pra ela, você troca as duas. A Mondancer, né? Os cinco dragões, os caras aí, né, uma surra naquela frota ali que não ia, acho que ninguém voltar muito vivo. Por isso, o Almirante, mesmo que eles batessem em retirada, né? O que que, o que vai mais rápido, um navio ou um dragão? Vai ter que pegar, virar, né? Mesmo que o vento esteja a favor, o vento tá a favor deles, e ainda assim né, o dragão podia. E lembrando que teria que estar um dos príncipes, né, dos gurizinhos num dos barcos, né? Não sei se vão botar que tava ou não, que foi capturado ou não, como é que fim levou o guri, né? Porque no. Sim, porque no livro o Harney morre do jeito que morreu. Mas aí. Seria meio estranho os caras não ir lá e né, tacar e tocar o terror em tudo ali. Então, talvez isso aí tenha ficado mais coerente desse ponto de ter menos dragões participando da batalha. Sim, até porque com cinco dragões, né? Eu não vejo os caras ainda conseguir pegar e saquear né, a cidade, etc. Né? Porque com cinco dragões ficaria fácil. Só vai um dragão aí e consegue né, repelir o ataque, sabe? Tipo, seria bem mais. Os caras. Imagina, lutar em trocentas frentes de batalha ali, né? Ficou meio forçadão, né? Igual ainda ficou forçadão, porque os caras estavam lutando no mar, foram saquear, aí estavam atacando uma caravana no meio da. Né, que era onde tava o Lais e o Aegon, sabe? Tipo, a desculpa pra eles escapar é que uns caras da triarquia atacaram o comboio ali, né? Que os caras foram pra tudo que é lado, né? Tipo, what the fuck? Então foi uma coisa meio forçadinha, né? Meio forçadinha. Algo que ficou mais tipo, com a passagem de tempo, porque aí o Jace mal chegou lá, mal a Rhaenyra já soube que ele morreu, viu ali. Depois a guria lá, a Lady do Vale, já sabe, já sabia que o Jace morreu, sabe? Tipo, sabia até primeiro que a guria ali, né? Tipo, ficou meio what the fuck, sabe? Já em segundos, o René já mandaram um corvo e tacaram, o corvo já chegou lá primeiro que a guria, sabe? Tipo, e eu achei que eles tinham visto ela, sabe? Eles falaram, ninguém viu que era eu. Sabe? Como é que ela sabe que não viram, cara? Como é que ela sabe que não viram ela? Sabe? Meio estranho, se ela só presumiu, ela mentiu que não viram, só pra ver se a outra. Não, e o legal, porque, tipo, até não, tu queria um dragão, eu tenho um, o dragão ainda tá solto. Você tá, o vale é grande.
quer se esconder aqui e fica, né? Mas eu não quero. Só que uma coisa, se o Veigar chegar ali, qual é o primeiro lugar que ele vai atacar? Não vai ser o castelo da mulher ali? E daí, como é que ela e o dragão, né, e o Chipstealer vão defender ela se o Chipstealer e ela estiver em, sei lá, que canto do vale? Bem pelo contrário, então ela tinha que ficar bem pertinho ali dela para caso o Veigar chegasse, alguma força chegasse, os caras tá ali, né, para defender, né? Não é lógico, ficou what the fuck, né? Então ela tá correndo o risco para ter um, né, para ter um dragão, etc. Para não ter os benefícios de ter o dragão por perto. O dragão vai estar em outro canto. Na parte mais what the fuck do episódio. Mais ou menos, eu fiquei assim, uau. Eu fiquei assim, eu tinha que ter filmado minha cara, sabe? Eu tinha que fazer reação de eu vendo. O cara constrói uma barra, né? Pra toda aquela coisa dramática, né? Minha vida, né? Cai se ajoelha, a vida, sabe, né? Farto, né? E assim, o que isso vai trazer de bom? Que isso, né? Vai acordar, meu. E se tu tem que morrer, os outros também não tem, né? Tipo, vocês também foram cúmplices, né? Mas daí dá a entender, não, dá a entender, ok, o cara não vai matar o cara. Depois, quando ela levanta, quando ela tá indo pra aquilo, ela diz, diga que o Sir Logan pode escolher como ele vai morrer. Ai, ah, sabe? Anulou todo, vamos dizer, uma certa maturidade. Não deu certo, que ela podia ter acabado, não, de fato, né, como eu vou te matar, seu filho da né? E até porque se tu tivesse que morrer, teria que os outros morrer também, sabe? Mas daí, no final das contas, pegou e voltou atrás, porque sim. E, e eles nem pensaram muito, porque de fato, né, quem é o. Né, como os verdes teriam conseguido domar o Chip Steal, assim, o Demon mencionou rapidinho isso, né, foi uma coisa que. Imagina, os caras conseguiram um outro dragão e eles perderam um, né? Isso muda a equação, né? Então ficou, né? Ficou. Na verdade, eles ganharam dois, né? Porque o dragão do outro cara já levantou o voo, né? Então eles. Quer dizer, eles não ganharam, mas os caras acham que eles ganharam. Eles não sabem que o Chipster foi, né, não foi pros verdes, né? Tá pra eles, mas o Alan não conseguiu controlar nada, né? Até onde eles sabem, os verdes conseguiram um outro bastardo lá, alguém que foi lá e conseguiu montar. E o legal foi. Tá, o, o Veigar foi literalmente só. Ele não foi se encontrar com as forças do Cool, né, do Crystal, pra daí atacar o Warren Hall. Ele foi sozinho, literalmente sozinho. Tipo, de qualquer um. Bom, no final das contas, ele tomou, ele quase morreu. Porque a gente sabe, ele não vai morrer por causa de nada. A mulher vai tratar ele. A Stroma aí vai pegar ele. Assim, por sinal, né, ela ir lá e avisar os três para ir para a batalha, né? Aquilo ali não impactou, não impactou em nada, porque os caras não chegaram a tempo de influenciar na batalha. Ah, por sinal, o Corlys, eles estavam procurando o Corlys, achando que o Corlys tinha morrido. Depois ele apareceu ali E foi uma coisa bem anticlimática, sabe? Tipo, ele trocou a cena e já acharam, já apareceu ele com o episódio. Aí ele falou que vai dar o nome dele pro filho lá. Não sei como é que ele simplesmente vai pedir pra Renera legitimar. O que vai. Por sinal, não apareceu ele falando com a Renera, com o Damon, nada. E já. Bom, apareceu lá, né? A pseudo-viúva do Jace já conversando ali com os caras ali, né? Não vou dar muito spoiler pra quem não sabe o que vai acontecer, né,
que fica com quem ali, né? Mas já dando, já fazendo spoiler. Hum, assim, onde é que eu tava? No bem dizer, quase que o pot armor, né? Porque o Aemon podia ter, podia ter morrido facilmente ali pros caras que foram atacar ele quando ele desceu do dragão. Que o quê? Não podia ter entrado com o dragão lá dentro, de fato. Mas qualquer um ali podia ter morrido, podia ter uma flecha. A sorte é que de fato os caras foram, nenhum tacou uma flecha nele, ninguém, não tinha um arqueiro ali. E ele conseguiu vencer. Mas ele matou os caras, os caras muito porque sim. Porque a gente fala, eu nem tenho uma espada, não tenho espada. Ah, então arruma um. Né? Mas os caras não eram ameaça para ele. Claro, talvez ele tivesse um motivo, na cabeça dele, ele tivesse um motivo extremamente coerente para fazer o que fez, de matar os caras. Mas nós não sabemos qual é, sabe? Porque querendo ou não, uma vantagem de história em quadrinhos, alguma coisa que às vezes aparece os balãozinhos, sabe? E a gente sabe por que o personagem tá fazendo o que o rapaz, olha, tá lá, tô pensando, tipo, vou fazer isso, passa. Né, a, a gente entra na cabeça do personagem, ele fez isso por causa disso, às vezes em algum livro os caras botam, né, o personagem, né, o cara pensou, né, fulano está pensando, está fazendo, pensou isso, então, tipo, isso justifica a ação dele, tá? Em filme ou em série isso raramente acontece. Raramente tem um narrador, alguma coisa assim, tipo, o personagem está pensando neste momento, né, a Emon, né? Podia até mostrar que o cara, tipo, como se fosse um cronista, né? Se, de acordo com relatos, né, neste momento, o príncipe poderia dizer que o Aemon né, contou para alguém por que ele fez isso. E isso foi né, num livro de um cronista, né? Um escriba, e o cara escreve, por que ele matou as pessoas. E vamos dizer, nós estaríamos vendo, né, que por sinal é tecnicamente como é que é o livro, né? Que é o relato ou do septão lá, ou do povo da corte, né? Você não sei, camundongo, tipo assim. Não, cogumelo. Camundongo. Então não sabemos. Mas o legal é que o cara com uma faca pegou e tacou ele nas costas do Demon e funcionou, sabe? Como se o cara não do Demon, do Aemon, como se ele não tivesse armadura nenhuma, sabe? E ele tava com a faca assim, virou um sabre de luz, assim, tipo, atravessou. E era uma armadura das boas, né? Plate armor. O cara no Knight, né, o Cavaleiro dos Sete Reinos, o outro com uma chainmail, só que é inferior, né? Só que o outro pega a faca e taca aí e não penetrou, né? Se for ver a luta, o cara ataca ali a faca e os anéis salvam, né? Não, mal penetra, ou penetra muito pouco, assim. Aí o cara tá com uma plate e a faca vai ali do cara nas costas, a ponto, e depois que ele já tá morrendo ali, né, ele não vai morrer porque a outra vai ajudar eles. Mas ele já pega e cai. Porque ela vai ajudar, porque o Damon aí, os caras não me deram nenhuma recompensa. E também, olha que ela pediu, né? Ela pediu Heren, ela pediu o castelo todo, né? E por consequência, né, as terras do castelo, esse bem dizer. E sim, e tecnicamente ela, ela matou o cara, né? Ela tem que confessar que ela matou o cara, então nós não conseguimos tudo. Ela em vez de curar o sujeito, ela pegou e matou, né? Qual seria a desculpa? Sim, como é que a Reneira e os caras iam justificar, né? Dá pra, dá pra ela o castelo, tipo, eles não iam poder dizer a verdade. Tipo, ia deixar os caras, né?
os lords da Riverland ali, né? Eles, o que? Essa mulher matou o velho Lorde ali, e ela tá ganhando castelo ali, né? Como nada, né? Então não ia ser uma coisa aceitável. O que poderia arrumar um casamento dela com alguém graúdo. E esse alguém graúdo ganhar o castelo. Isso poderia. Mas igual qual é a justificativa? Mas igual qual é a justificativa, sabe? Pra ela casar com alguém graúdo. Tem que dizer, ó, o cara graúdo, casa com ela, com essa bastarda aí. Mas por quê? Ah, porque eu quero, mas como assim, né? Vai ficar estranho. Não é meio que, ó, né? Uma vontade do Damon e da Renier. O Renier nem sabe do, né? É muito. Cara, por que ela podia pedir o peso dela em ouro, sabe? Alguma coisa assim. Sabe? Podia pedir alguma coisa bem melhor. Não digo melhor, mas mais, sabe? Fácil de arrumar. Não é uma droga de uma ruína, cara, que não tem nada. Hal vale alguma coisa, por assim dizer. Castelo, por assim dizer. Que eu saiba, não, né? Já não vale muito. E as terras, não sei também. A terra, ser a Lorde daquele lugar ali. Se as terras em si são boas, a gente tipo, deixa o cara rico, assim, se o cara for Lorde com isso. Tem que ver, talvez seja. Talvez seja tanto que ela quer. É... Ah, e pior, né? Se não me engano, o Harrenhal já tá prometida pros caras da Casa Frey, né? Nem poderia. Assim, mas uma coisa mais. Opa, uma coisa mais idiota. É o Aemon pegou, em vez de, depois de matar o velho, em vez de ir para cima do cara que tá com a faca na mão, ele pega das costas pro cara que tá com a faca para atacar o que tá desarmado. Se deixando totalmente exposto pro cara que tá com a faca, tanto que toma a facada. Né? A sorte é que o cara deu uma facada só. O cara deu uma facada num ponto que não era tão vital, na verdade até era, eu queria sangrar até morrer. Assim. Mas acho que tipo, não tanto que a mulher vai conseguir salvar, né? E deu uma só, que o cara podia e tacar umas 4, 5 facadas, isso. Mas aí pegou e deu só uma e ainda já foi, se pegou e recuou, assim. Se bem que não sei se o Carmador era plate ou era só cor, mas, por exemplo, o cara deveria ter uma armadura melhor, né? Que não passa, deixar uma faca passar assim, né? Também forçado a parte, tipo, eles foram sozinhos, sem nenhuma. Porque foi, vamos dizer, foi um pequeno grande plot armor, né? Porque qualquer um podia ter tacado uma flecha no Demon ou vencido ele com, né? Porque, por sorte, quando ele vai, ele só tá. Sim, uns 4, 5 atacam ele por conta, né? O Grosso tava lá na sala do trono, né? O Cotilho tava na sala do trono. Aí, os guardas do portão se render. Podia ter só os caras na hora da muralha ali, ter, não ter atacado, mas os do portão podiam ter lutado. Então ficou meio, sabe, meio estranho. Né? Tipo, e peraí, por que lá de dentro também, os lá de dentro quiseram lutar? Ficou tirando os que eram da guarda real, que podia ser lá o príncipe regente, né, o da Aemon e o do. Mas tinha os outros que era só com uma coisa verde ali. Ah, é, e os caras, os Golden Clock apareceram bem na hora, foi assim dizer. Não, e uma coisa, e isso acho que é a parte de fato mais idiota do episódio. Os caras já tinham visto que certos caras dos Golden Cloak tinham uma lealdade pro Damon, tanto que o cara contratou, né, um deles lá que tava
quando mataram o guri, né, o príncipe, e os caras não deixaram, sabe, não mexeram na estrutura da organização. Sabe? O comandante e etc. Sabe? Os caras ainda eram os caras tudo leal ao Daemon. Sabe? Eles não mexeram, né, sabe? Botaram pra fora os caras que eram muito leal do tempo do Daemon e botaram gente nova. Sabe? Botaram gente que seria leal à casa Hightower, a casa, sabe? Né? Eu fiquei assim, puta merda, sabe? Tipo, é o básico, sabe? Tipo, talvez se não tivesse, sabe? O que o Otto Hightower, o Otto, né, o Hightower fez esse tempo todo, sabe? Tipo, isso é uma coisa básica, 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 básica. Uma coisa que o cara fosse ou incompetente, sabe? Mas fosse bem boca aberta. Mas não era pra ser, sabe, tá ao nível das primeiras coisas. Ainda mais depois, uma coisa também assim, ó, se não tivesse o atentado ao príncipe lá, que matar, que não, deu um dos gols para conseguir ir lá e matar a criança, eu até ia dizer, os caras, né, ficaram, nenhum deles se mostrou traidor, capaz de traição ou algo assim, esse tempo todo, né? Tinha outras coisas para fazer, para pensar, sabe, por exemplo. Mas, sabe, teve. Então, isso ficou besta, isso ficou besta. Aí você não conseguiram fugir, né? Tipo, ficou meio estranho, né? Tipo, ela que tratou com todo mundo ali, mas ela não conseguiu fugir. Ela foi presa no final, tipo, quando tentou sair da cidade, não, eu fiquei assim, what the fuck, né, meu? Como assim ela não conseguiu fugir, cara? Ela que tratou com todo mundo pra deixar a Renera entrar e tudo mais, mas ela não conseguiu sair. Ficou idiota, mas ficou muito idiota, ficou muito, muito idiota. Ah. Não, e o legal, né? O próprio guarda real dela traiu ela. Mas os outros caras até que não. Os outros que não, sabe? Esses não. Esses foram leais, sabe? Tipo, what the fuck? Sim, é que também teve a sorte que o cara, o que traiu, né? O que deu nos dentes, aí só avisou pro Jasper e o Jasper ainda pegou ele, né? Vamos tomar um gol no YouTube aqui, em vez de só prender ela e averiguar as coisas daí, e por também o chegou na hora, por algum motivo. Porque, nem o que o cara foi fazer ali com 4, 5 soldados, né? Que o cara tava aí, nem foi só ele nem entrou na sala porque sozinho, ele entrou já com uma escolta armada. Só que não sabemos por quê, simplesmente que o roteiro assim o quis, né? E podia ter mandado prender os dois, né? Ou pelo menos chamar o. Isso até teria explicado por que ela não conseguiu fugir. Porque se o cara, já que o cara mencionou que o guarda da rainha denunciou ela por alguma coisa, ele podia ter, peraí, então, no mínimo, mantenha os dois sob custódia até nós vamos ouvir as partes aí, né? Vamos julgar aí quando a Aemon voltar, quando o Lord voltar, né? Ou vamos chamar a rainha para julgar, para saber o que está acontecendo. Mas simplesmente pegou, certamente o que você fez foi um ato de desespero, e daí pegou e cortou a cena e, sabe, e ela conseguiu, ela tava livre pra sair fora com a guria, né, e a outra, sabe, com a Helena e a guriazinha. Que por sinal não era guria, né, não, tinha uma guriazinha e tinha dois gurias, né, e tinha três, né? Eles pegaram e eliminaram um do show, né? Fazendo só um, né? Então, seria sido mais de porque elas não conseguiram sair fora da capital, né? Ahn, porque é algo que ficou estranho. Por que o Lares prendeu o Otto Hightower ali, né? Por que prendeu o Otto Hightower e por que prendeu ali? Entendeu? Por que não matou o cara? Se via ele como uma ameaça, alguma coisa assim.
e deixa. Eu não sei se o cara, de fato, ele falou, com os cumprimentos do seu Lares, né, podemos. Acho que não foi literalmente, talvez dizer que o cara tá aí porque ele foi o Lares que prendeu, mas não que ele deixou lá pro Damon. Ele não tinha como saber, eu acho, né, que os caras iam retomar King's Landing, etc. Isso é meio muito WTF. Uh, então, por que o cara tava aí, o que o cara tava planejando? Por sinal, né? Ninguém perguntou, né? Por que tu foi preso? Por que te prenderam? Né? O que tu tava fazendo ali? Mas o legal, mas vou dizer que chegar foi legal, mas uma coincidência dos infernos. Ela recém cortaram a cabeça do cara aí, tanto e chegou a Alicent ali só pra ver a cabeça do pai dela ali, sabe? Tipo, para. Porque ela achava que o pai dela tava em segurança lá em, sei lá, né? No Taurus, né? Que é o território dos Hightower, assim. Nunca que o pai dela tá ali e ainda ser, né? Pra ser morto. Se bem que ela também nunca fez acordo, né? Porque ela podia pegar, bom, mesmo que meu pai não esteja ali, ele pode ser trazido pra capital depois de ser executado por traição, pelo papel que ele tomou, né? Na, em tudo isso, né? Na conspiração para botar o Aegon no trono. O acordo que ela fez nunca mencionou, não mate meu pai. Até poderia, mas não fez. Eu duvido que a Rainha também, não, só pelo Hightower eu não vou aceitar o acordo, né? Não, se incluir o cara eu não vou aceitar o acordo. Deixa que o cara. Podiam botar o cara no exílio, na muralha, pelo menos, assim, podia, né? Quem sabe, matar ou não mata, mas vai viver na muralha. Aí você talvez poderia concordar com isso. Mas não, ela não menciona nenhum tipo de acordo para salvar o pai dela. O que é estranho, entendeu? Porque não entender que ela tinha. Não que ela não tinha nenhum carinho, amor pelo pai dela, algo assim. Ela poderia até ter tentado fazer um acordo do Aegon ir pra muralha também, mas não fez. O Aegon, na verdade, pelo que eu vi, ela não fez acordo para salvar nenhum dos filhos, eu acho. Era só para salvar ela, a Helena e a Guria, né? Os três filhos dela, ela não. Que eu esteja lembrando agora, ela não fez nada para garantir a vida deles. Pra tu ver, né? Mesmo o outro que, né, o que seria teoricamente o bonzinho, né? Que eu nunca viu. Ela podia dizer, não, ela podia dizer, bom, pelo menos esse aí eu vou salvar, né? Eu vou garantir, né, que não vai acontecer nada. E por sinal, né, podia ter algo por escrito, né? Porque não tem nada por. Podiam ter feito a Rainier assinar algum documento, alguma coisa, né? Garantindo a vida dos caras, de todo mundo, porque não tem nada assinado ali, né? Se a Renê, o pessoal chegasse ali, já que não fugiu, pegar e matasse ela também, a guria, sabe? Fica por isso mesmo, sabe? Não tem nada que. Não que o papel fosse de fato, né? O papel não ia dar uma aula, essa coisa mágica, assim, né? Uma proteção, assim. Mas fica legal, não, pera aí, sabe? Te dá, vai violar teu decreto aqui, né? Tu tem, tá assinado, tá? Ficaria chato, sabe? Não que não pudesse, nem isso fez. Então, podia estar melhorzinho, sabe? O plano do Aegon de ir para outro lugar, né? Onde o Criston teria uma guarnição, uma guarnição de só que seria, teoricamente seria leal a ele, né? Não sei se vale mais a pena, né? Do que ir para onde o Larry estava planejando. Porque onde o Larry está planejando também tinha que chegar na costa, pegar barco, atravessar, não cair na mão de pirata.
Eu não sei o quão perigosa é comparado a chegar, né, onde ele quer, onde o Aegon quer ir. Para saber se o Aegon tá cometendo alguma, tipo, burrice ou foi na verdade inteligência. Mas como é o Aegon, né? Se for inteligência, seria a primeira vez. Mas quem sabe o final do livro sabe que, né? Não quero dar um spoiler também, quem não conhece. É, então, assim, o que, vamos dizer assim, poderia, tecnicamente melhorou na parte da batalha, por exemplo, tecnicamente a batalha foi no episódio anterior, mas considerar, né, que ainda mostrou um pouquinho da batalha nesse episódio, por exemplo, poderia dizer que as certas mudanças do livro, em relação a tornar um pouco melhores, mais coerente, mas ainda assim tem coisas que podiam estar muito mais bem explicadas, podia estar melhor. Eu mesmo disse assim, ó, se o cara se tivesse empreendido a Alicent ali direto pela denúncia do guarda-costas dela, do guarda real, faria mais sentido do que ela ser presa depois. Ou se todos os guardas tivessem atacado o Daemon ao mesmo tempo, né? Eles chegaram de só ele, né? Por sorte, ninguém, não tinha um cara com um arco, nenhum dos caras era melhor que ele. Né? Ele enfrentou os 4, 5 sozinho. Por milagre, ele podia ter tanto morrer, ou alguém pegar e não atacar ele, atacar a Reneira, e a Reneira nem chegou a sacar a espada, confiando lá que o Demon ia, tipo, ela já sabia que o Demon ia ganhar. Ela já tinha lido, não, eu já li o roteiro, eu já sei que o Demon, caso seja atacado, vai ganhar, eu nem vou precisar pegar, botar a mão na espada, porque eu já li o roteiro. Entendeu? Ela, no mínimo, podia sacar a espada e eu caso dê algum problema, né? Mas então ficou, né? Bem, eu daria, eu acho, pelo menos assim, dá uma quebrada na imersão, dá uma, tipo, não tem. É que você, a suspensão de descrença é usada para algumas coisas que fica muito difícil de. É que tem gente que usa assim, nem precisa fazer lógica interna, só usa suspensão de descrença, sabe? O que baixa a qualidade da obra. Tolkien até diz que eu nem, ó, se precisar de suspensão de descrença, a obra já falhou. Tem que criar world building, tem que criar lógica interna versus a lógica básica, que é a que justifique. Sabe? Se o cara tá voando, por que tá voando? Tem que ser um pulo no ar, porque o cara, o pessoal voou por causa disso. Se era pra morrer, por que não morreu? Tá? Não tem suspensão de descanso sobre o Tolkien. Para algumas coisas mínimas, eu acho até que pode ter, mas assim, teria exceção e não a regra. Isso aí, esse plot armor, eu diria que ficou, sabe, o jeito que os caras foram defender as terras, eles entraram tão às cegas, assim, sabe, sozinhos, eles podiam ter também, primeiro, em vez de ir direto pro castelo, o quê? Abrir o portão da cidade, né? Tomar o portão para abrir para as tropas, né? Entrarem. Não eles ir direto pra droga do castelo e podia ser, né, uma baita de uma armadilha, né? Mesmo, e mesmo que não fosse, como, né, até não era uma armadilha. Sim, vamos combinar. Não sendo uma armadilha, eles já correram o risco de morrer. Imagina se fosse. Né? Que já não foi todo mundo que se rendeu, eles foram atacados e etc. Né? Então, fica aquela coisa, né? E o Zé Nota, e aí, que nota eu dou? Eu acho que eu vou ter que dar nota 6. Como eu digo, isso deixa, isso, sabe, tirou muito a imersão. Eu falei assim,
Cara, sabe? Oh, não acredito, sabe? E podia melhorar e ficar, sabe, bem mais. Poucas coisas. Bom, você bem poderia dizer que, não, mas se é poucos detalhes, por que não dá uma nota 8, né, ou 9? Mas não sei, não sei. Mas a parte numérica é a parte que eu mesmo sempre digo, eu sou ruim para quantificar, sabe? Sou ruim para ver, mas botar em número assim, os problemas, eu sou eu sou meio ruim nisso aí. Assim. Eu conheço minhas limitações. Não vi o trailer do próximo episódio, tô totalmente às cegas. Eu não quis ver, isso para me influenciar na análise desse aqui. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam se não gostaram, pode dar os likes de porquê. Se puder ajudar o canal com a coisa, tem os links aí de na descrição. Eu vou fazer acho que uma análise do Supergirl, não sei se hoje ou amanhã. Vou tentar fazer esse faço ainda hoje. É isso aí.